Aula número 2 no módulo 1 de aritmética, tá? Múltiplos e divisores. Então, começando pelos múltiplos. O múltiplo de um número natural. Como é que a gente calcula o múltiplo de um número? Nós sabemos que o número natural, né, ele começa com 0, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, tá? O número natural. E para a gente poder calcular o múltiplo desse número, a gente pega o número, vamos saber, eu quero saber o meu múltiplo de 2. Eu vou pegar o 2 e multiplicar por cada número do conjunto dos números naturais. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E assim sucessivamente, né? Infinito. Se eu quero saber os múltiplos do número 5. Mesmo processo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Tá legal? E para cada número a gente vai fazendo a multiplicação dos números naturais, né? Através dos números naturais que ocorrem os múltiplos de cada número. Múltiplos comuns. Os múltiplos comuns são os números que pertencem a mais conjuntos, tá? Dos múltiplos. Como assim? Vamos ver aqui. Nós temos os múltiplos de 2 e os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos comuns, né, entre o 2 e o 5? Quais são eles? O que repete aqui? O 0. Como eu falei, o 0 estará sempre. Agora aqui, ó, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui eu tenho 5, 10, 15, 20. O 10, ó, aqui. Se a gente fosse analisar mais à frente aqui, né? Se eu fosse multiplicar 2 vezes 10, teria o 20 aqui também, correto? O 20, e assim sucessivamente. Então, os múltiplos comuns são os números que pertencem a 2, 3, 4, independente do número de conjuntos ali. Ó. Vamos ver um aqui. Ó. Eu quero saber o múltiplo do número 9. Então, é 0, 9, 18, 27, né? E aí vai. Em relação os múltiplos de 9, em relação ao conjunto dos múltiplos de 2, quais são os múltiplos comuns entre eles? Entre 9 e 2. O 0 aqui, né? Que começou. 0. Tem mais algum aqui, ó? Entre eles? Não. Se eu continuasse aqui, ó, 2 vezes 9, teria o 18. Então, e assim sucessivamente, tá? O que acontece? Se ele perguntasse qual é o menor número que é múltiplo entre 2 e 5, diferente de 0, seria o 10, correto? Aí eu pergunto, qual seria o menor múltiplo comum entre 2 e 9, diferente de 0? Entre 2 e 9, diferente de 0, se eu pegasse aqui o 9, pegaria 2 vezes 9, né? Aqui, ó, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18. Se eu falasse entre 9 e 2, seria o 18. O 18 seria o menor múltiplo comum, né, diferente de 0. Tá? Então, guardar bem essas nomenclaturas aqui. Então, o que é o múltiplo de um número? É pegar um número e multiplicar pela sequência de números naturais. Pô, professor, mas é infinito, eu vou parar em algum lugar? Você para,
até o que você vê, o que o exercício está pedindo ali. Tá? Não precisa ir várias casas na multiplicação. Fazendo umas 4 e 5 já está de bom tamanho, já dá para você ter uma noção do que o exercício está pedindo. E o múltiplo comum é o mesmo número que se repete em cada conjunto ali, tá? Sendo que geralmente eles vão perguntar qual é o menor múltiplo comum entre os conjuntos. Lembre-se que ele vai falar diferente de zero, porque o menor múltiplo é o zero, que o zero está em todos. Então, ele vai, diferente de zero, qual é o menor número, que é o menor múltiplo comum entre 5 e 2, entre 2 e 9, e assim sucessivamente, tá legal? Divisores de um número natural. O que seriam os divisores? São aqueles números que dividem o número fornecido, tá? Então, eu vou pegar o número 100. Vou dividir ele por 1. É divisível? Sim. O 100 é divisível por 0? Não. Nenhum número, guardem isso, nenhum número é divisível por 0. Tá? O 0 é divisível por qualquer número. 0 dividido por 1 é 0, 0 dividido por 2 é 0, 0 dividido por 3 é 0 e assim vai. Mas 1 divisível por 0 não existe. É uma indeterminação. Tá? Se vocês pegarem a calculadora e colocar lá 1 dividido por 0, vai ver que vai dar erro. Não existe. Então, os divisores já não começam com 0 como o múltiplo, né? Os múltiplos. Então, vamos ver aqui, ó. Os divisores de 12 seria o número 1 divide? 12 dividido por 1 é 12, então divide. O número 2 divide? Sim, é par. O número 3 divide? 3 vezes 4, 12, sim. O número 4 divide? Sim, 3 vezes 4, 12. O 5 divide o 12? Não, ímpar. O 6 divide? Sim, é metade. O 7 divide? Não. O 8? Não. O 9? Não. O 10? Não. O 11? Não. O 12 divide? Sim. O 12 divide. Então, acabou os divisores de 12. Tá? Quais são os divisores do número 12? 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio número 12. Então, observem que começa com 1 e termina com o próprio número. Vamos ver aqui um outro número. Vamos ver outro número aqui, ó. Divisores de 15. O 15 é divisível por 1? Sim. O 15 dividido por 2? Não, não é par. Ele é por 3? Sim, 3 vezes 5, 15. É por 4? Não. É por 5? Sim. 6 divide ele? Não. 7 divide? Não. 8? Não. O 9 divide? Não. O 10 divide? Não. O 11 divide? Não. 12, 13, 14, 15. Observem, começou com o número 1 e terminou com o próprio número, tá? Então, isso são os divisores. Pô, professor, mas se a gente pegar um número bem grande, vamos ficar fazendo... Não, vocês vão ver outro jeito de fazer isso aí, tá legal? Vamos ver aqui, ó, divisores de 60. 1, o 2, o 3, o 4, porque ó, 60 dividido por 4 é 15, o 5 dá 6, o 6, o 7 dá? Não. 8 dá? Não. 9? Não. 10? 10 dá. 11? Não. O 12? 12 dá. 12 vezes 5, 60. O 13? 14? O 15? O 15 dá? Dá, porque ó, 15 vezes 2 dá 30, vezes 2, 60. O 16, o 17, o 18, o 19, o 20 dá? Dá 3. Ó, 60 dividido por 20 é 3. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dá para dividir coisa? O próximo divisor dele, 30. 60 dividido por 30. Aí, do 30 até o 31, 32, 40, 50. Não.
60. É o próximo divisor dele. Então, observe que começamos com 1 e terminou com o próprio número. Tá legal? Esses são os divisores de um número. E os divisores comuns? Não foge da regra dos múltiplos comuns. Tem que ser o que está em cada um deles ali. Então, divisores comuns entre 12 e 15. Divisores comuns entre 12 e 15. Quem é? O 1, o 3. Tem mais alguém? Ó, 1, 3 e mais ninguém. Certo? Divisores comuns entre 12 e 60. Entre 12 e 60, ó. 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Certo? São divisores comuns entre eles. Divisores comuns entre 15 e 60. O que nós teremos? Entre 15 e 60. Nós teremos o 1, o 3, o 5 e o 15. Tá? Então, esses são os divisores comuns. Observe que o 1 está sempre em todos eles. Tem que prestar atenção. Se perguntasse para você qual é o menor divisor comum entre 12 e 15, diferente de 1? 3. Qual é o menor divisor comum entre 12 e 60, diferente de 1? 2. Qual é o maior divisor entre 12 e 60? 12. Números primos. É todo número P, né? Todo número P maior do que 1, que possui apenas dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo, tá? Então, isso é número primo. Com exceção do número 2, que é o único par que é primo, os demais números primos sempre são números ímpares, tá? Então, vamos ver aqui, ó, números primos. Primeiro deles aqui é o 2. Por quê? O 2 é divisível por 1 e por ele somente. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Acabou. Depois do 2, o 3. O 3 é divisível por 1? Sim, 3. E 3 dividido por 3. Tem mais alguém que divide ele? Não. O 4 é primo? Não, porque o 4 é divisível por 4, por 2 e por 1. Ó, já furou. E o 5? O 5 é primo, que o 5 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 6 é primo? Não, que o 6 é divisível por 6, por 3, por 2 e por 1. Já passou, viu? O 7 é primo. O 8 é primo? Não. O 9 é primo? E agora? Eu falei que são ímpar, mas 9 é primo? Não. O 9 não é primo. Então, observe que o 9 é divisível por 9, por 3 e por ele mesmo. Tá? O 9 não é primo. O 10 não é primo, o 11 é primo. E assim sucessivamente. Então, observe. O número 2 é o único número par primo. Os demais números primos são todos eles ímpares? Todos os números ímpares são primos? Não. O 25, ele é ímpar, mas não é primo. Então, tome cuidado com a pergunta. Se perguntar para você, todo número ímpar é primo? Não. Não é. Mas, diferente de 2, os demais números primos são ímpares? Sim. Olha a diferença. Todo número primo, todo número ímpar é primo? Não. Mas, diferente do 2, os demais números ímpares são primos? Os demais números ímpares são primos? Sim. Tá? O jeito que se pergunta. Tá legal? Então, esses são os números primos. Números primos entre si.
dois números são ditos primos entre si quando o seu único divisor comum for a unidade, tá? For a unidade. Então vamos ver isso aí. Então vamos ver aqui, ó, se o número 3 e o número 5, eles são primos entre si, tá? Vamos analisar aqui. Então, o 3, quais são os divisores de 3? 1 e o 3, correto? É primo. Os divisores de 5, 1 e 5, também é primo, certo? Também é primo. Então, dois números são ditos primos entre si quando seu único divisor comum for a unidade. Então, quem é comum entre eles aqui na divisão? O comum é o número 1, é a unidade. Então, podemos dizer que 3 e 5 são primos entre si, tá? Outro exemplo, 4 e 9. Divisores de 4. 1, 2 e o próprio 4. Divisores de 9. 1, 3 e 9. Quem é o único divisor comum entre eles? A unidade, ó. Então, posso dizer para vocês, afirmar para vocês que o 4 e 9 são primos entre si. Aí vem aquela perguntinha, mas professor, você falou que o número primo é somente par, somente o número 2. E para ser primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. E o número 4, ele é par e é divisível por mais número. E o 9 é ímpar e também é divisível por mais número. Sim, mas olha só, primos entre si. Primos entre si, tá? Então, estão fazendo uma relação entre dois números. Para poder você falar que dois números são primos entre si, o único divisor comum entre eles tem que ser a unidade, tá? Não está dizendo que ele sozinho, o 3 é primo, né? O 4 é primo e o 9 é primo. Não, está perguntando primos entre si. Então, a divisão, o número comum entre eles tem que ser a unidade. Tá legal? Muita questão cai com isso aí. Tem que guardar esses detalhezinhos. Vamos ver um outro exemplo para sanar isso aí. O 6 e o 15. Divisores de 6. 1, 2, 3 e o próprio 6. Divisores de 15. 1, 3, 5 e o 15. Será que eles são primos entre si? Vamos analisar? Ó, o 1 está aqui. Mas olha o detalhe. Tem o 3. Ó, o 3 e o 3. O 1 é o único divisor comum entre eles? Não. Ele possui, ó. Eles possuem o 6 e o 15. Eles possuem o 1 e o 3 como divisores comuns. Então, 6 e 15, né, não são primos entre si. Tá? Prestar atenção, entender a diferença quanto a primos entre si. Então, repetindo, para que sejam números primos entre si, a divisão, né, o número comum entre eles só pode ser o número 1. Então, vamos para a decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos é um processo pelo qual escrevemos números compostos na forma de um produto em que todos os fatores são números primos. Vamos ver aqui, ó, o número 120, tá? Vou fazer uma barrinha nele aqui, ó. Então, a gente vai dividir por 2, tá? Número menor, número primo. 120 dividido por 2, 60.
por 2, 30, por 2, 15. O 15 dá para dividir por 2? Não, ímpar. Por 3, 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Então aqui nós temos a decomposição dos números primos, que ele é feito em 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Esse modo de fazer, aliás, esse modo de fazer, nós chamamos de forma canônica, tá? Forma canônica. É conhecido isso aqui. Tá? Vamos pegar um número aqui, ó. Número 25. 25 dá por 2? Não. Dá por 3? Não. Dá por 4? Não. Dá por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dá 1. Então, ó, o 25 é 5 vezes 5. Agora eu vou pegar aqui o número, ó, 37. 37 dá por 2, por 3? Não. 37 é um número primo. Então, ele divide por ele e por 1. 37 dividido por 37 dá 1. Certo? Então, nós vamos usar muito a decomposição em fatores primos lá na frente para ver, para poder extrair raiz quadrada. Tá legal? Trabalhar em forma de potência. Tá? Você vai ver essa decomposição lá na frente escrito em forma de potência. Tá? Vamos fazer mais um aqui para fechar. 90 por 2, 45. Por 3 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, esse aqui é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, certo? Pô, mas professor, só pode fazer com 1? Não, posso trabalhar com vários números ao mesmo tempo, tá? Então, ó, vamos fazer um aqui com 2. Ó, 120, 90. Traça a barrinha, começa com 2, ó. 120 dividido por 2, 60. 90 dividido por 2, 45. E agora? 2. Ó, 60 dividido por 2, 30. 45 dá para dividir por 2? Não. Vou repetir o 45 novamente, ó. 2, 15. 45 dá? Não, tá aqui, ó. Agora eu vou ver. Por quanto? Por 3. O 3, 15 dá 5. 45 por 3 dá? Dá. Então venha, 15. Por 3. Ó, o 5 não dá. Vou repetir. 15 dividido por 3, 5. Agora o 5 dá. 5 dividido por 5 dá 1, dividido por 5 dá 1. Quanto deu isso aqui? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Tá? Então, isso é a decomposição em fatores primos. Tá? Você pode pegar e colocar mais 3, 4, 5 números e praticar. Isso utiliza-se muito. Tem que estar afiado, que cai bastante em prova também. Tá bom?